Então, olha só. Agora, nessa aula, a gente vai falar de trigonometria no triângulo retângulo, né? Antes de falar de trigonometria na circunferência, lá no ciclo trigonométrico, é bom fazer isso daqui só para a gente ver alguns valores que são interessantes, tá certo? Então, olha só. Onde é que se usa trigonometria? Trigonometria se usa em várias áreas do conhecimento humano. Aqui temos duas delas, ó. Na astronomia, né, ó, no cálculo da distância entre planetas e satélites, etc. Olha aqui, ó, tá? Não. Na topografia, para determinar distâncias da Terra, perfeito? E ângulos na Terra também, para determinar localização também, não é? Ó? Né? Aquela história de latitude e longitude também usa trigonometria, tá certo? Na construção civil, ó, aqui é um exemplo que é usado em treliças para calcular força de sustentação, né, para telhados, armações e etc, né, para calcular a inclinação das rampas, né, é onde se usa a trigonometria, tá? Trigonometria, como está dito aqui, significa o estudo das medidas dos triângulos, né? Então, tá certo? Só que a gente vai começar especificamente com o triângulo retângulo, né? Imagina o que é o triângulo retângulo, lembra? Então, um triângulo, qualquer polígono convexo de três lados. Ele é chamado de retângulo, né? Quando um dos seus ângulos mede o ângulo reto, né? Um dos seus ângulos é o ângulo reto. Que a gente já sabe que a medida do ângulo reto é 90 graus ou π sobre 2, né? Se for em radianos. Ok? Então, tá aí, ó. Então, ó, se eu chamar esse vértice aqui de A, ele é o ângulo reto nesse caso. Tá ok? Aí, imagina que eu consegui medir o tamanho aqui da distância do C até o B, eu vou chamar de A. O tamanho da distância do A até o C, eu vou chamar de B. E o tamanho dessa distância do A até o B, eu vou chamar de C. Agora, olha só. Olha que coisa interessante, né? Você sabe que os ângulos internos do triângulo são três. Um deles já é 90 graus. Aí eu tenho este ângulo aqui. Este ângulo aqui, né? Ó. E tenho este outro ângulo aqui, né? Ó, porque são três ângulos. O que eu sei e que é fixo para os triângulos, não importa se é retângulo ou não, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 90 graus, né? Então, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse outro ângulo aqui, ó, eu vou chamar de beta. Se a soma dos ângulos internos é sempre 90 graus, aí eu vou para a primeira relação trigonométrica, que é a soma do alfa com o beta. Alguém pode me dizer quanto dá? É 90. Exatamente. Se a soma dos três é 180 e eu já sei que um deles é 90, então para os outros dois, né, juntos, sobra 90 graus. Então a soma deste ângulo interno com esse outro é 90 graus, tá certo? Bom, no triângulo retângulo, ó, o que eu vou dizer agora só vale se o triângulo for retângulo, tá certo? É o seguinte, os lados têm nomes especiais. O lado maior é chamado de hipotenusa e os dois lados menores são chamados de catetos. Perfeito? Ok? Olha, cobriu a minha informação lá, né? Deixa eu apagar ela de lá. E escrever aqui. Só um minutinho. Escrever de novo, né? O que é que eu sei, né? É que a soma dos ângulos internos do triângulo, né? Alfa mais beta dá exatamente 90 graus. Tá certo? Uma outra coisa que funciona nos triângulos, retângulos, é o teorema de Pitágoras, né? Que fala o seguinte, que o lado maior ao quadrado é igual à soma dos outros dois menores. Como eu estou chamando o maior de hipotenusa e os outros dois menores de cateto, então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Perfeito? Ó, olhe como funciona. 90 graus, o maior lado sempre está de frente para o maior ângulo, tá certo? Aí, como eu disse antes, né, ó, se A mais B é 90, ambos são menores que
o ângulo de 90 graus. E de frente para ele está sempre o maior lado, que é chamado de hipotenusa. Sempre, tá certo? Então, ó, 5 ao quadrado, que nós sabemos que é 25, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, lembra? Então vai ter que dar quanto? 9 mais 16, 25. E isso confirma o nosso teorema, né? Ó, o quadrado do lado maior é a soma dos quadrados dos dois menores, né? Vocês já estão cansados e carecas de saber, né? Agora, olha só. Outra coisa importante sobre triângulo é o que nós chamamos de semelhança. Dois triângulos são semelhantes quando têm os mesmos ângulos. Por exemplo, olha esse triângulo azul grande e olha esse triângulo azul menor. Eles são semelhantes. Por quê? Primeiro que o ângulo alfa é comum aos dois. O ângulo de 90 e o ângulo de 90 também é comum. E olha só, se esse aqui é 90 e esse aqui é alfa, a gente sabe que a soma desses dois aqui, ó, eu vou chamar de beta, é 90. Então, se aqui já é alfa, para 90 só falta o beta, né? Ó. Então, esses dois também são iguais. Na verdade, a ideia é a seguinte. Dois triângulos são semelhantes, não precisa ter os três ângulos congruentes. Basta ter dois. Por quê? Porque como a soma dos ângulos internos é 90, é 180, desculpa, então o outro vai ser o que falta, né? Então, basta ter dois ângulos congruentes e está resolvida a parada. Tá certo? Tá, agora olha só. Se esse cara aqui é 2, é fácil saber quem é esse e fácil saber quem é esse. Por quê? Porque como essas linhas são paralelas, os lados são proporcionais, tá? Né? Tá ok? Então, ó, se aqui é 2, ó, mas você observa, esse aqui é o equivalente a esse, porque de frente para o beta é o 2, de frente para o mesmo ângulo, ó, a abertura similar é o 4. Então, se no triângulo pequeno essa é a metade, porque o triângulo tem medidas de comprimento que são todas metade do grande. Então, se aqui é 3, aqui obrigatoriamente vai ser 1,5. E esse pedaço daqui até aqui, ó, até o O, vai ser metade do equivalente dele, né? De frente para o 90 está o 5, aí o cara que está de frente para o 90 para o pequeno é esse que eu acabei de marcar. Então, aqui vai ser 2,5. Então, isso ocorre em triângulos semelhantes. Os lados são proporcionais. Olha só como são proporcionais. Vou botar em cima os lados do grande e embaixo os do pequeno. 5, 4 e 3. Agora os do pequeno. O equivalente ao 5 é o 2,5. O equivalente ao 4 a gente já falou que é do 2. E o equivalente ao 3 é o 1,5. Né? Se você olhar, a razão de semelhança é 2. Não é? Porque 5 dividido por 2,5 é 2, 4 por 2 é 2. Então, isso acontece em triângulos semelhantes. Não precisa ser retângulo, não. A gente está vendo um caso que é retângulo, mas se eles forem semelhantes, essa propriedade aqui funciona. E o resultado aqui, ó, a constante que dá da divisão, é chamada de constante de semelhança. Perfeito? Né? A razão de semelhança. Vamos lá. Todos lembram que é um triângulo equilátero? Se esse cara aqui é L, esse aqui também é L, e esse aqui também é L, perfeito? Só que eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou chamar de L, eu vou chamar de 2L. Então, esse aqui é 2L, e esse aqui 2L. Aí você pode perguntar, mas por que 2L, professor? Para facilitar as contas que eu vou fazer, só para isso. Quer ver? Olha aí. Tá, eu vou traçar aqui a altura. Só que no triângulo equilátero, né, os três lados são iguais, a altura coincide com a mediana. E a mediana divide o lado onde ela chega em dois pedaços iguais. Ó. Esses dois são iguais. Como o total é 2L, olha a facilidade. Eu vou chamar esse de L e esse aqui vai ser L, já que o total é 2L. O que que isso serve? Isso facilita as contas. Outra coisa que nós sabemos sobre os triângulos equiláteros é que os três ângulos dele, né, ó, esse aqui, este aqui e este aqui todinho, né, ó, mas eu vou desenhar dois pedaços, mas ele todinho, né, como a soma é 180
e os lados são iguais, os ângulos serão iguais, então cada um vai valer 60 graus. Perfeito? Cada um dos ângulos internos. Ora, se esse aqui é 60, né? Agora, olha só. No triângulo equilátero tem a seguinte vantagem. Eu falei que eu tracei isso como altura, por isso que eu coloquei 90 graus. Mas coincide com a mediana. Para que serve a mediana? Porque esse ponto aqui, ó, divide o lado em dois pedaços iguais. Mas também coincide com a bissetriz, né? Então, ó, a mediana é uma reta que liga o vértice, ao lado oposto desse vértice, né? Dividindo esse lado oposto em dois iguais. Isso é mediana. O que a bissetriz faz? A bissetriz não, é uma linha que sai do vértice, do ângulo, né? E divide o ângulo interno em dois iguais. Então, ó, esse aqui é 30 e esse aqui também é 30. Perfeito? Porque a bissetriz, a altura e a mediana coincidem. E mais ainda, ela coincide com a mediatriz, né? Eu já falei que a altura é a linha que sai do vértice e encontra o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, né? Tá certo? Só isso, não faz mais nada. A mediana encontra o mesmo vértice e o lado oposto, só que quando ela encontra o lado oposto, ela divide em dois pedaços iguais. E no triângulo equilátero, a mediana e a altura coincidem. A bissetriz divide o ângulo interno em dois iguais e coincide com a mediana e com a altura. Aí tem mais uma reta, que é chamada de mediatriz. A mediatriz, ela é uma reta que divide cada lado ao meio, exatamente ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo equilátero, as quatro sevianas, que são chamadas de sevianas, coincidem. A altura, a bissetriz, a mediatriz e a mediana. Perfeito? Tá ok? Agora aqui, ó, eu vou usar o teorema de Pitágoras para achar algumas coisas que eu quero, né? Tá certo? Deixa eu só ver aqui, ó. Então, já falei que é 60, altura, tá. Vamos ver a medida da altura. Como é que acha a medida da altura? Como é que eu acho o comprimento dessa linha? É fácil, é só usar o teorema de Pitágoras, né? Ó, como aqui é 90, a hipotenusa é o 2L. Então, 2L ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Um cateto é a altura. Aí, nesse outro triângulo, o outro cateto é a metade do lado, né? Como o lado era 2L, a metade ficou L. Olha como facilita nas contas. H ao quadrado é igual. Quando eu resolver esse quadrado, vai dar 4L ao quadrado. Porque, como aqui é uma multiplicação, o quadrado vai para cada fator da multiplicação. 2 ao quadrado, 4, L ao quadrado, 4. Vou pegar esse L ao quadrado e passar para o outro lado. Então, vai ficar menos L ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a raiz quadrada. Não é isso? Tá certo? De 3L ao quadrado, não é isso? Então, essa altura aí, ó, Tem que sair é L raiz de 3. Ou tem que sair o quadrado, me perdoe. o quadrado ali. Isso. Eu repeti. Perdoe aí o lápis. Tá. Aí, olha só. Aí, olha só. O 3 não dá para sair da raiz, continua. Na verdade, quando eu tiro o quadrado, teria que ficar mais ou menos. Como isso aqui é geometria, tudo é medida, não tem medida negativa aqui, nesse caso, né? Então, não tem o negativo, fica só positivo. Por isso que dá L raiz de 3, perfeito? Tá ok? Então, ó, essa altura, ó, é L raiz de 3. Para que vai servir isso? Vou já lhe falar. Nós vamos definir seno e cosseno. Eu já vou fazer isso agora, que é para ganhar tempo. Eu vou apagar aqui, ó. Já sabemos quem é a altura. Aí, olhe como facilita as contas. Se eu tivesse feito tudo só com L, o H teria dado o seguinte, ó. Deixa eu lhe mostrar o que teria dado o H se eu tivesse feito com L, que é o que você costuma fazer. Ó. O H teria dado L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque o lado era só a metade, então a altura vai dar a metade.
Como eu dobrei o valor do lado, o valor da altura dobrou. Lembra da proporcionalidade que eu falei agora há pouco? Então, o dobro disso é L raiz de 3. Mas para que serve isso? Porque isso vai facilitar minhas contas, tá? Como eu lhe disse. É só para facilitar as contas. Tá. Lembra da definição de seno, de cosseno e de tangente? Que eu vou repetir aqui agora. O que é seno, cosseno e tangente? Né? Eu vou só falar aqui rapidinho. Se eu tiver um triângulo retângulo, vou colocar aqui desse lado. Imagina que eu tenho esse triângulo retângulo. Retângulo aqui, né? Ó, 90 graus, tá certo? Vou chamar esse segmento de A, esse segmento de B e esse segmento de C. E vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Eu defino assim, ó, o seno do ângulo alfa, aí você vai lá para o ângulo alfa, é o cateto que fica de frente para ele, que é chamado de cateto oposto, que neste caso é o B, dividido pela hipotenusa, que neste caso é o A. Perfeito? O cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto, que é um dos lados do ângulo, né? Tá aqui o alfa. Então, o cateto, que é um dos lados do ângulo, bom, não pode ser esse, porque esse aqui é hipotenusa. Então, só sobra o C, que é chamado de cateto. O cateto, que é um dos lados do ângulo, é chamado de cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isso vai dar C sobre A. Perfeito? Vou usar essa ideia aqui, tá? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é B sobre C. Perfeito? Aí, vamos lá. Vamos achar seno, cosseno e tangente para esses dois ângulos, o de 30 e o de 60. Tá legal? Primeiro para o de 30. Vamos lá. Seno de 30. Cateto oposto a ele, então, é o L. Ó. De ele é o L. Sobre a hipotenusa, que é o 2L. Olha como as contas ficam muito facilitadas. Quando você dobra o tamanho do lado, né? Cosseno de 30. Cateto adjacente, que é o H, né? Mas o H é L raiz de 3. Sobre a hipotenusa, que é 2L. Cancela o L com o L e dá raiz de 3 sobre 2 sem nenhum esforço, né? Tá certo? E a tangente de 30 é o cateto oposto, que é o L, dividido pelo cateto adjacente, que é o L raiz de 3. Agora aqui não, aqui vai dar uma continha, não tem jeito. Vai dar 1 sobre raiz de 3. Aí, racionalizando, você multiplica por raiz de 3 aqui. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Para não alterar, tem que multiplicar embaixo também. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Tá certo? Raiz de 9 é 3. Perfeito? Bom, aqui eu vou concluir uma outra coisa para não fazer conta. Que é o seguinte, ó. Esse aqui é o alfa. E lembra que a gente chamou esse aqui de beta? Aí, olha só. Se você fosse achar o seno de beta, como é cateto oposto a beta, é o C sobre o A. O cosseno de beta é o B sobre o A, que é o cateto adjacente ao beta, né? Aqui o B, dividido pela hipotenusa do A, que é o A. E a tangente de beta é o cateto oposto, que é o C, sobre o A. Tá certo? Agora, olha só. A gente sabe que alfa mais beta é 90 graus. Lembra como é que chama os ângulos cuja soma é 90 graus? Lembra como é que eles são conhecidos? Professor, Oi? a tangente não seria C Sobre B. Sobre B, sobre B. Sobre B. Como é que são chamados dois ângulos cuja soma é 90 graus? Me fala aí. Não lembra? São ângulos complementares, né? E se a soma fosse 180, seriam suplementares.
Mas alfa e beta são complementares, a soma é 90. E a ideia é a seguinte: o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar. Por exemplo, o seno de alfa é igual ao cosseno do complementar. Complementar não é o beta? Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Olha aí. Né? Mesma coisa para o cosseno. O cosseno de alfa é o seno de beta. Tá aí, né? Tá vendo aí? Perfeito? Então, ó, o seno de 30, pelo que nós acabamos de falar, é o cosseno do complementar, para eu não ter que fazer conta. Qual o complementar de 30? Quanto é que falta para 90? 60. É isso. O seno de 30 é o cosseno de 60. Assim como o cosseno de 30 é o seno de... E na tangente, não. Ó, a tangente é o inverso, ó, não é? Tá certo? Se é o inverso, então isso aqui, ó, é 1 sobre a tangente de 60. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, que a tangente de 60 é exatamente raiz quadrada de 3, que é o inverso, né? Entendeu? Então, ó, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e a de 60 é apenas raiz de 3, que é o inverso de 1 sobre raiz de 3. Perfeito? Né? Então, você vê, ó, que fazendo dessa forma, as coisas ficam bastante simplificadas, não é? Ok? Deixa eu apagar. Eu colocar aqui o que ele está colocando. Perfeito? Agora vamos para o de 45 graus. Bom, aí você tem um quadrado, você sabe que o quadrado, cada ângulo é 90 graus, aí você traça a diagonal coincide com a bissetriz aqui, né? Então, se ela é bissetriz, aqui vai dar 45. Como lá em cima também era 40, aqui também vai dar 45. Tá certo? Aqui não, aqui a gente vai usar isso mesmo, que aqui não tem jeito de mudança. Como é que você acha aqui? De novo, você usa o teorema de Pitágoras, né? Aí você acha que a diagonal aqui, ó, é L raiz quadrada de 2. É só usar o teorema de Pitágoras, a gente não vai perder tempo com isso. Né? Você pode testar aí para fazer, não tem problema. Vai dar D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D é 2L ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, L raiz de 2. Perfeito? Agora, vamos lá, para o seno. Primeira coisa, a gente viu que o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto a ele. Tá, vou tomar como base esse aqui, né? Oposto a ele é o que fica de frente, então é L. Sobre a hipotenusa, que é a diagonal, é L raiz de 2. Então, vai dar 1 sobre raiz de 2. Aí, racionalizando, vai dar raiz de 2 sobre 2. É só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Outra coisa que a gente falou é que o seno do ângulo é igual ao cosseno do complementar. Alguma dúvida, então? Que o seno de 45 é igual ao cosseno... Opa, cometi um equívoco aqui, né? Pronto. Agora tá certo, né? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2, então vai dar raiz de 2 sobre 2, né? Claro, óbvio. Tá, aí. Aí o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E a tangente? Tangente de 45 é cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 1. Perfeito? Alguma pergunta? Então, já sabemos o seno e cosseno de 30, 60 e 45. E a tangente também, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Alguma pergunta? Tá, prosseguindo. E daí, o que a gente calculou, né? Alguma pergunta aí? Você sabe que tem aquele macetezinho para construir a tabela, né? Por exemplo, se você começar pelo seno e na ordem aqui, ó, o denominador de todo mundo é sempre 2. Tá certo? Se você começar a partir daqui, você coloca 1, 2 e 3. E tira a raiz quadrada de todo mundo, só do de cima. Raiz quadrada de 1 é 1.
Raiz quadrada de 2 não é exata, então continua a raiz, e a raiz de 3 também não é exata. Alguma dúvida? Aí, como tem aquela história, o seno de 1 é igual ao cosseno do complementar, aí é só, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, é meio. É do complementar. Né? O seno de 60 é o cosseno de 30, que é o complementar. Então, é raiz de 3 sobre 2. Né? Só repetido aqui, né? E, como é o mesmo ângulo, o complementar é igual, tem que dar o mesmo, né? Agora, como é que faz a tangente? Aí, ó, eu não falei para você, mas lá naquele triângulo a gente viu assim, ó, que o seno de alfa era B sobre A. E que o cosseno de alfa era C sobre A. E nós vimos que a tangente era B sobre C, não é isso? Faz alguma diferença se eu fizer isso aqui, ó? B sobre A. Dividir todo mundo por A, tanto o numerador quanto o denominador? Não, né? Porque se você fizer, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida, cancela o A com o A e vai ficar o B sobre C. Então é a mesma coisa. Só que esse aqui, ó, é o seno de alfa. E esse aqui, ó, é o cosseno de alfa. Então, outra forma de ver a tangente é essa, ó. Não escrevi o alfa aqui, me perdoe. A tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Perfeito? Então, ó, é só dividir, ó. Se eu quero tangente de 30, é só pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, que vai dar 1 sobre raiz de 3. Aí racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3 e vai dar raiz de 3 sobre 3. Vai dividir esse por esse, né? Ó. Seno de 45 dividido por cosseno de 45 é a tangente de 45, é o mesmo número, então dá 1. Aí esse aqui, quando dividir esse por esse, repete o primeiro, multiplica pelo segundo invertido e vai dar apenas raiz de 3. Tá certo? É isso. Então, assim você constrói essa tabela de maneira muito fácil, aí, por esse macete, tá certo? Então, já está feito. Bom, agora aqui, ó, tem umas situações problemas, que, como eu lhe disse, ó, não é o objetivo dessa aula, mas eu vou resolver aqui um. Olha o problema aqui. A árvore cai e interdita a Avenida Hermes da Fonseca em Natal. A via ficou completamente interditada no sentido centro, para na Mirim. Agentes do STTU desviam o trânsito para a Avenida Alexandrino de Alencar. Tá certo? Aí, olha o nosso problema. Se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito, em direção da casa, poderíamos afirmar que a árvore atingiria a casa, né? Então, vamos lá. Então, do outro lado tem uma casa. Aí a pergunta é, se a árvore virar, vai atingir a casa? Bom, aí a gente vai ter que fazer a continha aqui, ó. Do solo aqui do chão da casa, você consegue avistar o topo da árvore sob um ângulo de 45 graus. Outra coisa que você sabe é que a distância de onde você está olhando para o topo da árvore até a árvore é 20 metros. Então, ora, para saber se a árvore vai atingir ou não, eu tenho que saber o quê? Exatamente a altura da árvore, né? Ó. Porque com a altura da árvore eu sei se ela vai atingir ou não a casa. Mas olha só, o que é que eu tenho? Eu tenho esse comprimento que é o cateto, né? O cateto adjacente ao ângulo, então esse aqui é cateto adjacente, e tenho esse outro aqui que está de frente para o ângulo. Esse é o cateto oposto. Por que eu sei que é isso? Porque eu estou pensando que a altura da árvore, e a altura, sempre vai fazer 90 graus com o chão. Então, isso aqui é a hipotenusa. Perfeito? Então, aqui é cateto e cateto. Aí eu uso o quê? Seno, cosseno ou tangente? É claro que eu vou usar o quê? Tangente? Tangente, porque eu tenho só cateto. E a única função que tem só cateto, né, ó, Então, tangente de 45 é cateto oposto, que é a altura da árvore, que eu não sei quanto é, que eu vou chamar de H, e dividido pelo cateto adjacente, que é esse eu sei quanto é, que é 20 metros. Eu sei que a tangente de 45 é 1. Então, isso aqui é igual a H sobre 20. Conclusão, a altura da árvore é de exatamente, de 20 metros. Né? Na verdade, é assim, a árvore tiver 20 metros, ela vai passar raspando na casa, né?
ou se for menor, a casa. Agora, se a árvore for maior que 20 metros, aí ela atinge a casa. Então, é assim que você sabe se a árvore vai atingir ou não a casa. Alguma pergunta? Ó, aqui tem mais alguns problemas, eu não vou fazer, como eu disse, o meu objetivo não é esse, o meu objetivo agora é falar das funções trigonométricas no triângulo retângulo. Você pode ver aí, você pode olhar, se tiver alguma dúvida, você entra em contato, que eu resolvo para você. A gente resolve junto, né? A gente resolve junto, ok?